Vivemos em uma sociedade considerada machista. Isso se manifesta em diversos problemas, como a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, altos índices de violência, assédio, estupro, objetificação da mulher, diferença salarial e muitos outros impactos. Você sabe o real significado de machismo? Quantas mulheres morreram por feminicídio? Desde quando elas têm essa luta para poder garantir o seu lugar na sociedade? Quais são as causas feministas? E você sabe a porcentagem de quantas mulheres conseguem cargos remunerados dentro de uma empresa? Feminicídio é um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima. Porém, as definições variam dependendo do contexto cultural. A expressão feminicídio é atribuída à autora feminista Diana Russell, que a teria utilizado pela primeira vez em 1976, durante um depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas. Atualmente, define a palavra como a matança de mulheres por homens porque elas são mulheres. Outras feministas colocam ênfase na intenção ou propósito do ato que está sendo dirigido às mulheres especificamente porque são mulheres. Outros incluem a morte de mulheres por outras mulheres. O feminicídio não são eventos isolados na vida das mulheres, porque são consequências das diferenças de poder entre homens e mulheres, nos diferentes contextos socioeconômicos, e, ao mesmo tempo, condição para a manutenção dessas diferenças. A violência e o assassinato de uma mulher já aconteciam há bastante tempo, mas somente em 2012 foi decretada uma lei que defendia as vítimas e penalizava os agressores, no qual finalmente foi denominada como feminicídio. Em 2015, foi decretado pela nossa ex-representante Dilma Rousseff que os atos do feminicídio seriam considerados como crimes hediondos, com penas maiores aos agressores, deixando claro que a partir daquele momento seria uma nova modalidade de homicídio qualificado. O feminicídio íntimo são aqueles crimes cometidos por homens que já têm conhecimento da vítima, têm uma relação um pouco mais íntima. São os familiares, amigos, qualquer conhecido próximo, que também podem acontecer com seus parceiros sexuais ou até uma pessoa no qual ela teve uma relação interpessoal. Feminicídio não íntimo são aqueles cometidos por homens com os quais as vítimas não tinham relações íntimas, familiares ou de convivência, mas com os quais havia uma relação de confiança, hierarquia ou amizade, tais como amigos ou colegas de trabalho, trabalhadores da saúde, empregadores. Os crimes classificados nesse grupo podem ser desagregados em 2 subgrupos. Segundo, tenha ocorrido a prática de violência sexual ou não. O feminicídio por conexão, geralmente ele acontece com aquelas pessoas que estão na linha de fogo, ou seja, é aquela mãe, aquela tia ou até mesmo um irmão que tenta intervir a ação do agressor e, consequentemente, eles acabam morrendo junto com a vítima. Transfeminicídio, também chamado de travesticídio, se enquadra dentro do termo transgeronocídio, que se caracteriza como uma política disseminada, intencional e sistemática de eliminação da população trans, mulheres trans, travestis, motivada pelo ódio e pelo nojo. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia, quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei, a Lei do Minuto Seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu 1 minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do Minuto Seguinte. Sua palavra é lei. Em 1872, surgiu a primeira expressão feminina no qual foi denominado movimento feminista,
onde mulheres marcharam para poder garantir os mesmos direitos de um homem sem distinção de sexo, e que no qual todas estariam se igualando às livres formas de expressões que os homens tinham no mundo. Desde a década de 1980, as feministas argumentavam que o movimento deveria examinar como a experiência da mulher com a sua desigualdade de se relacionar ao racismo, homofobia, classicismo e também à colonização. As ativistas femininas fizeram campanhas pelos direitos legais das mulheres, direito de contrato, propriedade e também dos votos. Pelo direito da mulher, a sua autonomia e a integridade do seu corpo, os direitos ao aborto e também de reproduzir, incluindo o acesso a contracepções e cuidados pré-natais de qualidade. Pela proteção das mulheres, as garotas contra a violência doméstica, o assédio sexual e o estupro garantiram os direitos trabalhistas, incluindo a licença maternidade e salários iguais, e todas as outras formas de discriminação presentes na época. É notório que as mulheres, mesmo com os avanços e conquistas dos últimos anos, ainda são notáveis as desigualdades entre os gêneros, considerando que a qualificação profissional é um dos principais fatores para o crescimento de uma carreira e, consequentemente, para a promoção de salários e demais benefícios. O fato das mulheres, sendo 30%, possuírem maior grau de escolaridade no nível superior e pós-graduação em relação aos homens, que seria 24%, e ainda assim, os homens ganharem até 52% a mais que as mulheres, exercendo uma mesma função, deixa evidente o descompasso significativo. A falta de mulheres em setores dominados por homens e altamente remunerados, como a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é muito alta. E mesmo que nós, mulheres, tenhamos um desempenho igual ao de um homem, sempre haverá diferença enorme em número de mulheres nesse campo de atuação. Homens são promovidos em potencial, mulheres são promovidas apenas comprovando o seu desempenho na empresa. De acordo com o Índice Global de Lacuna de Gênero, são necessários 108 anos para poder preencher essas diferenças que existem nas empresas entre os homens e as mulheres. Bom, eu acho que as mulheres devem continuar em busca dos seus direitos, porque eu defendo, eu tenho no meu pensamento que todos nós devemos ter a igualdade. Os mesmos direitos que os homens hoje têm, as mulheres também têm que ter. Bom, que eu me lembre, não. Às vezes eu não sei muito sobre esse caso feminista e feminismo, mas eu cresci numa educação onde meu pai, minha mãe e até minha irmã, que é uma defensora dos direitos feministas, a respeitar as mulheres. Porque como eu disse anteriormente, todos têm que ter os mesmos direitos. Eu não concordo, porém isso é real. Tem muitas empresas que contratam homens para cargos superiores, porque, na minha opinião, a sociedade ela é machista. Esse é um dos exemplos que a gente pode dar, mas acredito que é por educação, por crenças antigas. Tem muita gente que defende por estar na Bíblia ou por ser pensamentos antigos. Mas para que isso seja mudado, para que no futuro as mulheres também possam ser contratadas para cargos maiores em grandes empresas, temos que mudar o nosso pensamento hoje, para que gerações futuras possam crescer com esse pensamento nosso e fazer a mudança. Na relação da primeira pergunta, né? Eu acho que as mudanças que as mulheres conseguiram hoje em dia, elas são muito válidas. E elas têm que cada dia mais continuar lutando para que isso se torne uma realidade para todas, porque a gente sabe que apenas a minoria tem esses direitos, como eu posso dizer, cumpridos pela lei, ou enfim, a gente vê muitos casos ainda hoje em dia e é muito triste, né? E eu acho que sim, cada dia mais elas têm que continuar lutando para conseguir ter os mesmos direitos, os direitos iguais do homem. Porque a gente sabe que, pelo menos hoje em dia, já foi feito muito avanço, mas não, mesmo com esse avanço ainda tem muita discrepância do que com relação a cargos e enfim.
Senti que eu me posicionei contra as mulheres só por ser um homem e utilizei comentários machistas para. Mas eu acho que com o crescimento pessoal e a busca pelo eu, você acaba entendendo que. Porque, pelo menos eu já me posicionei contra, sim, mas eu vejo que hoje em dia mudou completamente isso, tá? Eu não faço mais isso. Eu, eu ainda não sei muito sobre o assunto, mas eu suponho que eu não utilizo mais de comentários machistas. Sempre que eu vejo alguém fazendo, eu falo, mano, você é machista, para com isso, que coisa idiota. Esse tipo de comentário que você tá fazendo. Eu acho que as mulheres, elas ainda são minoria nos cargos mais importantes, porque a gente vê que mesmo ela tendo mais estudo do que muitos homens, ou enfim, elas ainda são muito desvalorizadas dentro da sociedade, tá? Mesmo com todas essas regras que elas conseguiram e, enfim, elas ainda, num sentido de posição de gerência, elas não conseguem chegar aos cargos mais altos porque ainda vendo pelo lado antigo, é como se tivesse uma tradição que só os homens conseguem atingir os cargos mais altos e as mulheres apenas cumprir funções básicas. Isso eu acho que vem do crescimento do ser humano mesmo, sabe? E a gente tem que mudar isso de alguma forma, né? Porque não é justo se uma mulher ela desempenha o mesmo papel do que o homem, às vezes até melhor do que o próprio homem, é lógico que ela tem que ter um cargo mais alto, entendeu? E a gente tá vendo, a gente vê isso até mesmo dentro do Brasil. A gente tem mais porcentagem de mulheres estudando do que de homens, mas a gente não vê isso refletindo no mercado de trabalho. A gente vê mais homens com cargos mais altos do que mulheres com cargos mais altos. E muitas vezes, até aquelas que têm cargos mais altos, elas acabam recebendo menos do que elas deviam. E eu acho que isso se deve pela construção da sociedade em si. A definição do machismo no dicionário seria a opinião ou atitudes que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Excesso de orgulho de masculino, expressão intensa de virilidade, macheza. Dessa forma, na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, que a mulher não pode ou não deve se portar a ter os mesmos direitos de um homem, ou que julga a mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. A construção de gênero é um fator muito importante de se falar. Ela acontece desde a infância. Por exemplo, ainda bebês, as meninas são atribuídas às etapas de socialização, que seria quando as mães levam elas para poder colocar um par de brinco nas orelhas para realmente definir aquela criança como uma mulher. Enquanto essa criança desenvolve socialmente, ela é ensinada a seguir algumas regras, que seriam como ela deve se sentar, como ela deve agir, como ela deve falar, quais as brincadeiras ela deve fazer, quais não devem fazer, qual profissão ela deve seguir, ou até mesmo que tipo de roupa ela deve usar e quais as cores que devem ser utilizadas. Afinal, as meninas têm que usar rosa e os meninos azul. Vocês já perceberam que desde muito novas, as meninas são atribuídas a valores maternais e também de sensibilidade humana, enquanto os homens trabalham a sua masculinidade e a sua força? Antigamente, era bem nítido esse ato, onde a mulher só deixava a casa dos pais para se casar. E nesse meio tempo, se fosse a um lugar, a passeio, a trabalho, era melhor que tivesse um homem ao seu lado, para primar pela sua reputação. Mulher desacompanhada não era vista com bons olhos. Ou seja, anteriormente, a mulher era muito mais vista como escravas dos homens. Enquanto eles podiam sair de casa, trabalhar, viver livremente, as mulheres deviam ficar em casa, cuidar dos filhos, servi-los e muitas vezes serem usadas para satisfazer prazeres carnais dos homens. Hoje em dia, o direito de ir e vir é mais amplo, mas o medo de ser assediada continua restringindo a nossa circulação. A liberdade sexual de uma mulher sempre foi algo muito visado. Sabe aqueles comentários do tipo, essa aí é rodada, hein? Ou então, nossa, ó a virgenzinha chegando pra casar.
são comentários ofensivos e que jamais deveriam existir. Assim como os homens, as mulheres também têm direito de escolher com quantos e quais vão ser os seus parceiros sexuais, sem serem julgadas por isso. Desde a revolução sexual da década de 60 e 70, as mulheres até têm o direito de escolher com quem elas vão ficar. Só que mesmo assim elas ainda vão ser taxadas por alguns xingamentos, enquanto os homens serão aplaudidos pela sociedade. Na atualidade, essa visão não está completamente superada. Entretanto, é visível a gradual desconstrução social dos estereotipos negativos e reducionistas do papel da mulher na sociedade. Com o tempo, graças às lutas promovidas, a mulher vem conseguindo aumentar o seu espaço nas estruturas sociais. A mulher contemporânea acumula vitórias, como a sua inserção no mercado de trabalho, ampliação de sua liberdade sexual e reprodutiva, a conquista da independência financeira e dos direitos políticos. A Vênus de Willendorf, hoje também conhecida como Mulher de Willendorf, é uma das estatuetas de Vênus estimada como esculpida entre 28 e 25 mil anos antes de Cristo, encontrada no território atual da Áustria, sendo uma das mais antigas imagens que a espécie humana já realizou. Sendo uma peça em que retrata a mulher realçada nas suas características de fertilidade, sem olhos, sem boca e sem braços, onde a vulva, seios e barriga são extremamente volumosos, ou seja, dando apenas o destaque para o corpo. Dessa forma, é notório que foi realizada por uma cultura que possuía o culto da fertilidade, ou seja, destacando a questão de que para a cultura, a mulher é o corpo. Send it forward, I got you. Pretty important, I had you. Will you make sure I loved it? If you would die, 'cause it seems like I could be it all. Do you trip when you hear it all? I'm burning blood when you feel it all, yeah. It could be better, I wouldn't even know. Try to come my bluff when you had your last go. And I came for it, did you say you made my last show? I could call, but you get to hang up. Try to for me, huh? I'm tied up, I'm tired for me. I'm tied up for me, huh? I'm tied up. Keep it locked, unbothered. Keep it boxed, don't want it. Did they tell you I was sorry? It didn't feel right, 'cause it seems like I could be it all. Do you trip when you hear it all? I'm burning blood when you feel it all, yeah. I mean, it could be better, I wouldn't even know. Try to come my bluff when you had your last go. And I came for it, did you say you made my last show? I could call, but you get to hang up. Try for me, huh? I'm tied up for me. I'm tied up for me, huh? I'm tied up. Stand on your motorbike, and for the most part, I don't lie. That was just crowded eyes, that was just crowded. Did you predict how that was darkened? Did you try and see it for me? 'Cause and you had me climbing old trees. Get me sandy 'cause the rings were older than I ever knew before. Be better, it could be better. It could 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 be better, I wouldn't even know. Try to come my bluff when you had your last go. And I keen for it, did you say you made my last show? I could call, but you get to hang up. Try for me, huh? I'm tied up for me. I'm tied up.
Você não sabe furar esta madeira com a furadeira porque você é mulher. Eu fazia curso técnico no Senai, então uma frase que eu ouvia constantemente era de que eu não sabia fazer tal coisa porque eu era mulher. Quem conhece o Senai sabe que a maioria é homem e a minoria é mulher. Então lá foi o lugar que, assim, eu mais sofri machismo. Eu sou mulher, como eles julgavam. Então, assim, claramente nós ouvimos julgamentos ou frases de homens assim constantemente. Eu acho que, assim, a mulher, ela luta por uma causa há muito tempo, que é o fim do machismo na nossa sociedade, no nosso mundo. E eu acho uma coisa muito feia e muito ridícula uma mulher ser machista. Porque eu penso que, assim, se já dói tanto... Mas, infelizmente, mulheres machistas existem, sabe? Eu tenho um exemplo na minha família, eu tenho uma tia que ela julga que no almoço de domingo o lugar da mulher é estar lá lavando a louça do almoço e o lugar do homem é estar lá no sofá assistindo futebol depois que ele almoçou. Amada, sabe? Então, por que não todos estarem ali lavando a louça e assistindo futebol, sabe? Então, eu acho que a mulher, ela não deve se prestar a esse papel de machista também. No caso, não só pela mulher, mas pelo homem também. O machismo em si, ele não deveria existir. Mas, infelizmente, existe e é uma das causas mais bonitas e que eu mais prezo no meu cotidiano. Porque mulher faz o que ela quer, quando ela quiser, onde ela quiser, se ela quiser. Mulher não tem que se calar por conta de homem. Eu acho que é assim. O que eu mais escuto, o que eu mais já ouvi na minha vida foi: nossa, mas você é tão linda pra ser lésbica. Nossa, que desperdício. Então, nossa, principalmente de homem. Nossa, pelo amor de Deus, em comentário de foto, Instagram, direct. Então, por que você julga? Nossa, eu sou muito bonita pra ser lésbica, sabe? Então, são frases do tipo: você só gosta de mulher porque nenhum homem nunca te pegou direito. Isso vem, assim, 99%, na verdade 100%, porque nunca nenhuma mulher sequer me disse isso. Mas vem de homem, sabe? Machismo, ele tá presente de uma forma na nossa vida, no nosso cotidiano. E isso chega a ser feio, sabe? E essa é uma luta que acho que todas as mulheres deveriam estar ali, sabe? Presentes, juntas. Mas, infelizmente, até nisso existe uma divisão no nosso mundo. Porque existem mulheres que falam que, nossa, o machismo tem que existir mesmo, porque tal mulher tem que ser de tal jeito e não de tal jeito, sendo que mulher tem que ser livre, fazer o que ela quer. Porque mulher, ela faz tudo e ela não precisa de autorização de ninguém. Qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo mudar.